Glória a Deus. Meus irmãos, como nós vamos então funcionar a partir de hoje, desse retorno, nós vamos ter cultos apenas aos domingos, manhã e noite. Os cultos da manhã iniciando às 9, encerrando às 10h30 no máximo, e os cultos da noite começando às 7 horas. Tá bom? Observe bem isso. Nós vamos dar início às 7 horas e não mais 7h30. Tá bom? Então grave esse horário, 7 horas, vamos encerrar no máximo 8h30 da noite. Os irmãos receberam durante a semana uma nota emitida pelo pastor Nilson, em conjunto com a comissão que está tratando também as questões do retorno. Então, por favor, observe lá, tem muitas orientações, então observe toda semana ali para você tomar ciência, e quando é muita coisa a gente acaba se esquecendo de um ou outro detalhe. Então observe ali para você poder acompanhar quaisquer atualizações sobre isso. Os irmãos também vão sendo informados, e assim nós vamos fluindo em nome de Jesus. Então, pela manhã nós vamos continuar os nossos estudos naquela revista que iniciamos, Toda a Bíblia em um ano. Nós vamos retomar os estudos nessas lições, e a princípio nós vamos trabalhar de 1 a 2 domingos por lição. Hoje, a lição de hoje, nós vamos trabalhar em 2 domingos, hoje e domingo que vem, se Deus quiser, e assim nós vamos caminhar bem homeopaticamente para que a nossa maior expectativa é que tudo isso passe logo, a gente volte às nossas classes, volte a gente estar junto e tirar essas bolinhas do banco, né? Poder estar todo mundo perto do outro, poder cumprimentar, é isso? Algumas coisas são estranhas, né? Você não poder pegar a mão, poder abraçar, né? Aquelas reservas que a gente tem que fazer. Mas a gente espera que o estudo passe e a gente possa retomar isso, assim como os nossos estudos na EBD. Então, meus queridos, diante disso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Levítico, no capítulo 11. Levítico, capítulo 11. Nós já estudamos Gênesis, já estudamos Êxodo na nossa escola em classes, antes de entrarmos no isolamento social. E hoje nós vamos iniciar as nossas reflexões no livro de Levítico. Se você achou, diga amém. Nós vamos ler nos versos 44 e 45. Levítico 11, 44 e 45. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastem sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Agora vá para o capítulo 20 de Levítico, versículo 26. 26. Diz assim: Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos, para serdes meus. Amém. O livro de Levítico, apesar do nome Levítico, parece que a gente acaba fazendo a associação a apenas se dirigir aos levitas. Mas o livro de Levítico é muito mais do que recomendações ao ofício levítico, é muito mais do que isso. O livro de Levítico vai nos trazer uma grande mensagem, e essa mensagem ela se manifesta através de uma pergunta. Qual é a grande pergunta? A pergunta central que nós
extrairíamos do livro de Levítico para compreender o seu conteúdo, compreender tudo aquilo que Deus quis nos transmitir através desse livro da Escritura. Você há de convir comigo que quem está fazendo a leitura da Bíblia em um ano, quando chegou em Levítico, a coisa ficou um pouco estranha, né? A gente não entende as coisas, talvez algumas coisas até pareçam sem nexo para nós, né? E há aqueles também que dão aquela puladinha, né, no livro de Levítico e já vão para Números, né, porque, enfim, parece uma coisa sem nexo. Sim, concordo com você, mas é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós estamos estudando, é para isso que existe o Ministério de Ensino da Igreja, para que a gente possa compreender por que esse livro está aqui. Porque se esse livro está aqui, Deus quis que ele estivesse aqui. Se esse livro está aqui, é porque esse livro foi inspirado pelo Espírito Santo, tem conteúdo, isso aqui é a palavra de Deus. Então, nós precisamos mergulhar e descobrir então por que tem tantas incógnitas, tantos labirintos aqui, que muitas vezes a gente não consegue entender o que está lendo. Pois bem, a pergunta, ou melhor, o tema central do livro de Levítico, ele se manifesta com a pergunta, e a seguinte pergunta: como o homem pecador pode se relacionar com o Deus Santo? Como um homem pecador pode se relacionar com o Deus Santo? Você há de convir comigo que entre nós e Deus há um abismo enorme. Nós somos pecadores, Deus é santo. Em Deus não habita pecado, em Deus não habita impureza, em nós habita impureza, em nós habita pecado. Nossa inclinação natural é para as coisas ruins. É por isso que a gente se converte, é por isso que a gente se entrega a Jesus, é por isso que o Senhor anseia em transformar toda a sua criatura humana em habitação do seu Espírito, porque uma vez inclinados para o pecado, e sem a influência de Deus sobre nós, através da habitação do Espírito Santo, nós somos totalmente voltados para a carne, somos voltados para o mundo, somos voltados para todo tipo de impureza. E aí, meus queridos, é que nós vamos então começar a entender o que é que Levítico quer dizer para nós. A gente sabe que todo tipo de relacionamento, ele demanda algumas condutas, não é isso? Por exemplo, relacionamento conjugal demanda condutas, não é isso? Condutas pautadas na fidelidade, pautadas na verdade, pautadas na transparência, na sinceridade, não é isso? Relacionamento entre pais e filhos demanda muitas outras condutas. Relacionamentos entre patrões e empregados, relacionamentos entre amigos crentes, entre amigos não crentes, tudo tem protocolo, tudo tem uma conduta nossa a ser conduzida. E não é diferente com o Senhor. Só que nos nossos relacionamentos somos nós que estabelecemos as regras, as condutas. Agora, no relacionamento de Deus para conosco, é Ele quem estabelece o jeito, a forma, como fazer, como proceder, o que não fazer. E então o livro de Levítico é o livro que mostra um Deus tremendamente preocupado em se relacionar com os seus filhos, tremendamente preocupado em se relacionar com aqueles que tirou da escravidão. E aqui nós estamos falando do povo de Israel, que foi tirado do Egito e agora está em condução para a terra prometida. E sendo assim, meus irmãos, podemos então trazer isso para a nossa vida e entendermos: nós também fomos tirados do Egito. O Senhor nos tirou da escravidão. Aquilo que era contra nós e que nós achávamos que era favorável, um dia o Espírito Santo abriu os nossos olhos e vimos que estávamos em um caminho errado, em um caminho contrário à vontade de Deus. Como o salmista vai dizer: me tirou de um tremedal de lama, trocou as minhas vestes, me colocou firme sobre a rocha, e um novo cântico me pôs nos lábios. E a partir de agora, somos filhos de Deus em Jesus Cristo. Aqueles que receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso, irmãos, Deus, desejoso de se mostrar, de se revelar e de cuidar do seu povo, Deus estabelece o que muitos estudiosos gostam de chamar de o código de santidade. Como um homem pecador pode se aproximar de um Deus santo? Através da santidade. Sejam santos, porque eu sou santo. Nós lemos aqui dois textos que se referem a isso. Deus falando diretamente ao seu povo. Sejam santos, porque eu sou. Eu vos criei em minha imagem e minha semelhança. É possível que vocês sejam como eu. Sejam santos. Agora, Deus é tão bom, meus irmãos, que toda a exigência que Deus faz de nós, toda a exigência que Deus faz a nós, o Senhor providencia o jeito e a forma para a gente cumprir aquilo. Deus então chama o seu povo de sejam santos porque eu sou santo. Mas não ficou só aí. E aí é que você vai ver o livro de Levítico. Acho que agora esse livro começa a ter um pouco de sentido nas nossas mentes. Porque aqui a gente vê a intenção clara e nítida de Deus em se relacionar direta e sinceramente para com o seu povo. É isso, irmãos. Deus é desejoso em todo o tempo de se relacionar com a gente. Deus em nenhum momento pensou em nos abandonar. Deus em nenhum momento pensou em virar as costas para nós. Deus em nenhum momento se contradisse naquilo que está escrito na Escritura a nosso respeito. E diante disso, irmãos, nós vamos ver que o relacionamento com Deus, ele é fruto de três palavras que a gente encontra e que são fruto de três atitudes de Deus. A primeira palavra é fruto do amor. A segunda palavra é fruto da fé. E a terceira palavra é fruto da graça de Deus. Vamos então. Essa primeira palavra que é fruto do amor de Deus. Provisão. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Provisão de Deus. Como um homem tão pecador pode se aproximar de um Deus santo? Primeira palavra, Deus proveu. Provisão. Deus providenciou uma forma de nós termos acesso a Ele. Provisão. Deus providenciou. Se Ele exige, Ele dá os meios. Quem dá a missão, dá os meios para que ela seja cumprida. E foi assim que o Senhor, é assim que o Senhor faz. Provisão é fruto do seu amor. E Deus amou o mundo. Deus amou, fruto do seu amor. Coisa que eu e você, na melhor das hipóteses, no melhor e no auge das nossas intenções, a gente não vai conseguir. Se a gente ama, se a gente consegue amar alguém, se a gente consegue aquele amor ágape, né? Aquele amor sem intenções, aquele amor sem esperar nada em troca, se a gente consegue expressar isso, é porque a gente teve acesso a Deus. Se a gente consegue fazer isso, é porque a gente está conectado com Deus. Quem não está conectado com Deus não consegue amar assim. Todos os outros tipos de amores menores, eles acontecem, mas o amor ágape não acontece se essa pessoa não estiver se apropriado da provisão. E é justamente a segunda palavra que é fruto da fé. Se o amor de Deus me dá a provisão para me aproximar dele, a apropriação é feita por mim dessa provisão através da fé. Fé. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é o autor e consumador da fé. Então essa fé que eu digo que tem no meu coração não é produzida por mim, é produzida por Ele. É produzida por Ele. O amor é Ele que produz, vem dele. A fé vem dele. E pela fé eu tomo posse dessa provisão.
eu recebo Jesus em meu coração e a partir de hoje eu servirei como meu Senhor. Eu me apropriei dessa provisão e a partir de agora, então, pela fé, eu estou provido do amor de Deus em Cristo Jesus. E a terceira palavra é fruto da graça. Graça de Deus, favor imerecido. Aquilo que Deus me dá, aquilo que Deus te dá, sem a gente merecer e nem fazer por onde. E volto a dizer, e por mais que nós estivéssemos bem intencionados, e por mais que nós estivéssemos num dia tranquilo, nós nunca conseguiríamos alcançar esse favor pelos nossos próprios esforços. A graça é um favor que Deus nos concede sem a gente merecer. Pode fazer o que for, a gente nunca vai conseguir alcançar, a gente nunca vai atingir, porque vem dele, é dele para nós, é dele para nós sempre. Então, se eu tenho a provisão pelo amor, se eu tenho a apropriação pela fé, então agora eu tenho a aproximação pela graça de Deus. Se eu tomo posse da provisão, agora eu posso me aproximar pela graça. Percebe como tudo vem de Deus? Percebe como nós somos incapazes de nos aproximarmos sozinhos de Deus? Um episódio que fica muito claro na minha mente é o episódio do povo de Israel à beira do Monte Sinai, o monte pegando fogo, né? Porque a presença de Deus estava ali. E Deus manda que ninguém toque no sopé do monte, porque quem tocar ali no sopé do monte morrerá. Mas ao mesmo tempo que ele faz, Moisés sobe Moisés. Imagina o que passou na cabeça de Moisés. O Senhor manda não tocar, não é? Agora o Senhor me manda subir, o Senhor quer me matar, não é? Mas aí a gente vê a graça de Deus. Pela graça Moisés consegue se aproximar de Deus lá no topo do Monte Sinai. Percebe como tudo isso vem de Deus? Então, você não precisa se desesperar ao ler Levítico e pensar, poxa, eu não consigo cumprir nada disso. Meu Deus, como é que esse povo conseguia cumprir isso? Não conseguia mesmo. Não conseguia. Entende uma coisa? A lei de Deus, ela só vem para mostrar o quão incapazes nós somos de vivê-la, de cumpri-la. E assim, por sermos incapazes, a gente entra num estado de quê? De dependência de Deus. Senhor, eu não consigo cumprir tua lei. Eu não consigo, aliás, só teve um que conseguiu cumprir toda a lei, que foi Jesus. Então, o que Levítico quer mostrar para a gente, e a gente vai ver Davi falando isso no Salmo 51. A gente vai ver também lá em 1 Samuel. Melhor é obedecer do que sacrificar. Misericórdia quero e não holocaustos. Um coração contrito a sacrifícios. O que Deus estava dizendo para o povo é o seguinte: olha, eu quero me aproximar, eu quero que vocês se aproximem de mim. Eu quero ter um relacionamento com vocês, e eu escolhi vocês, eu criei vocês para isso. Mas entendam uma coisa: esse sistema de sacrifícios e holocaustos, tudo isso aqui que está sendo previsto, colocado para vocês, é só um meio disso acontecer. Isso não pode tomar o lugar principal na vida espiritual de vocês. E aí, meus irmãos, a gente vai caminhar aí em torno de 1400 anos. Levítico foi escrito em torno de 1400 antes de Cristo. Então você caminha mais 1400 anos e você chega em Jesus. E Jesus entra na sinagoga, e Jesus entra no templo e começa a reprovar os fariseus, e começa a reprovar os saduceus, e começa a censurar todo o clero judaico. Por quê? Porque eles não entenderam o espírito da coisa, porque eles estavam mais dependendo do sistema, colocando a sua fé no sistema, entregando a sua vida para o sistema e se esquecendo de que na verdade o sistema existia para que as pessoas conhecessem a Deus.
Semana passada, no sermão da noite, eu preguei sobre 2 tipos de vida que nós podemos ter, baseado em Esdras capítulo 3. Quando o povo de Israel chega em Jerusalém, vindos da Babilônia, antes de começar a reconstruir o templo, eles reconstroem o altar. E a gente vai ver no texto que antes de ter templo tinha altar. Na nossa vida também é assim. Antes de vida no templo, há uma vida a ser mantida no altar. E foi essa vida de altar que nos manteve firmes e perseverantes nesse tempo em que não tinha vida no templo. O templo estava fechado, não tinha culto, não tinha vida de templo. Então, o grande condicionante para a vida no templo é a vida no altar e não o contrário. Então nós estamos vendo, irmãos, muitas coisas que estão refletindo como consequência desse comportamento. Quem tem vida no altar, quem tem vida no altar é inabalável. A vida no templo é uma bênção, e glória a Deus. Agora, quem faz apenas da vida no templo o alicerce, o fundamento da sua vida espiritual, sentiu sérias dificuldades nesse tempo. A fé esfriou, a esperança acabou, a perseverança não existe mais. E é isso, irmãos, que Levítico vai mostrar para nós. Nós não podemos nos tornar dependentes de um sistema. Nós não podemos, irmãos, nos fecharmos em uma bolha e pensarmos que estamos a salvo e agora estamos bem. Não precisamos ir além disso. Aliás, esse tempo de pandemia, esse tempo sem templo, até um trava-língua. Esse tempo sem templo nos mostrou muitas coisas. Nos mostrou se verdadeiramente nós acreditamos naquilo que professamos. Esse tempo tem nos mostrado o quão dependentes de Deus nós somos. Esse tempo tem nos mostrado o quanto a gente precisa de Deus. E esse tempo tem nos ensinado a entender que não só a gente, mas a nossa família precisa de Deus. Tantas pessoas que estão vivendo transtornos de ansiedade nesse tempo. Tantas pessoas que estão entrando em depressão. Outro dia eu conversava com uma pessoa assim. Entrou a pandemia e ela entrou em depressão. Ansiedade. Muita gente com medo sem parar. Aquela motinha daquele aplicativo de entrega, né? É o que a gente vai ver na rua, né? Exemplos. Muitas coisas têm se revelado nesse tempo para nós. E cada um de nós tem tirado a sua lição desse tempo. Tantos projetos que foram abandonados por falta de tempo. E para muitos, ou para alguns, o tempo tem sido um problema agora, né? Tem tempo demais agora. Mas aproveite o tempo, né? Se você tem o tempo, aproveite. Aproveite para se tornar uma pessoa melhor. Aproveite para conhecer mais de Deus, mais da sua palavra. Aproveite para se inclinar mais em oração ao Senhor. Aproveite esse tempo. Quando nós olhamos para o livro de Levítico e vemos a orientação de Deus: sejam santos, porque eu sou santo. Eu vos separei dos povos para serem meus. E aí nós vamos nos lembrar de Pedro falando: vós sois a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Meus queridos, Deus nos separou. Quando nós falamos de santidade, nós não estamos falando naquelas condutas de só ficar repreendendo as pessoas, ou só de ficar dizendo não.
Eu não vou nisso, eu não participo daquilo, eu não faço isso outro. Será que realmente a vida com Deus se limita ao código? Aliás, o próprio Jesus foi censurado porque estava andando com prostituta, estava andando com um publicano. O publicano era o fiscal de tributos e impostos, né? E eles eram conhecidos por serem corruptos mesmo, por cobrarem além, por ser um pessoal bem safado. Jesus andava com essa turma, Jesus andava com prostituta, Jesus andava com publicano, e os fariseus não gostavam nem de falar que tipo de gente era, eles só chamavam de pecadores. Quem é esse que come com pecadores? E aí, meus irmãos, o Senhor dá uma palavra sensata. Olha, os bons não precisam de médico não, quem precisa de médico são os doentes. Meus irmãos, um dia nós estávamos adoecidos, mortos em nossos delitos e transgressões, mas o Senhor estendeu a mão e nos tirou daquele poço de lama. O Senhor nos lavou, e mais, o Senhor colocou em nós a sua autoridade. O Senhor colocou em nós a sua autoridade. Então, quando Ele está falando de separação, e o grande objetivo de Deus na santidade é fazer de nós um povo diferente, que mostre as virtudes e os atributos de Deus para o mundo incrédulo. É esse o objetivo. Quando Deus me salva, quando Deus me tira da imundícia, qual é o objetivo de Deus? Me limpar, me fazer uma nova criatura, colocar em mim o discurso dele, colocar em mim o espírito dele, e a partir daí eu sou diferente. Não tem como eu ser mais o mesmo. Eu sou diferente a partir de agora. E a partir dessa diferença, eu vou fazer com que aqueles que ainda não tiveram essa experiência venham a ter. É para isso. A experiência de salvação e de santificação não é uma experiência para a gente ficar fechado dentro da bolha. Foi isso que os fariseus e saduceus não entenderam. Eles acharam que esse processo de regeneração, esse processo de ser transformado em nova criatura, era apenas um processo para eles ficarem trancados numa bolha. Quando na verdade Jesus vem e dá um chute em todos esses conceitos. Olha, não é para isso, vocês não entenderam. A separação não significa divisão do mundo, não. Eu sou separado para cumprir uma missão. A missão de Deus na terra é de salvar o ser humano, porque o Filho do Homem veio para salvar, buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a missão de Deus na terra. Então Ele levanta a igreja para continuar essa missão. Por que Deus fala lá? Aquele que em mim crê, obras ainda maiores fará? Porque somos muitos, meus irmãos. Só no Brasil já somos quase metade da população daqueles que dizem que são filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Essa separação é o que vai mostrar a nossa diferença nesse mundo. Eu estava vendo uma palestra essa semana, depois você procure lá. Ele é um grande produtor de Hollywood, e ele é crente, cristão, mas é cristão mesmo, aquele cristão que entra lá e professa a fé. É aquele cristão que fica se camuflando, não, é cristão mesmo. E ele dizendo que ele tinha um grande sonho, que era entrar para trabalhar em Hollywood. Meu grande sonho é trabalhar em Hollywood. E todo mundo dizia para ele: olha, desse jeito, ser crente, cristão, fervoroso, você não vai conseguir nunca. Ou você muda essa sua estratégia, ou nada feito. E aí ele pensou: puxa, é isso que me faz diferente. É isso que me faz diferente. Foi para isso que Deus me salvou, para mostrar essa minha diferença para o mundo. Às vezes a gente pensa, irmãos, que ser crente é uma diferença deficitária, para menos, que vai nos jogar para baixo. Meu irmão, Deus nos colocou nesse mundo para a gente sacudir Ele mesmo. O que é que fala lá em Atos? Estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui.
Esse é o comportamento cristão, ele transtorna, ele coloca as pessoas em dúvida, ele realmente saculeja as crenças das pessoas, para que elas venham a entender a verdade do Evangelho, e a verdade, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, ele dizia o seguinte, ele foi fazer a primeira entrevista dele para ser estagiário do Will Smith, num dos filmes do Will Smith, aquele A Procura da Felicidade. Já viram esse filme? Que é ele com o filhinho dele, buscando melhorar de vida e tal. E aí, Devon Franklin, o nome dele, você joga lá e pega o depoimento. E ele dizendo assim, olha, eu só tenho uma dificuldade, eu não posso trabalhar sábado, cristão adventista, eu não posso trabalhar sábado e sábado não dá para trabalhar. Se eu tiver que trabalhar sábado, eu não vou trabalhar. Eu não quero esse emprego. E foi isso que fez ele conseguir um emprego. Ele falou, não, tá bom, você está contratado. Ele começou a trabalhar com o Will Smith. Daí ele começou a prosperar, subir na vida e tal, e produziu, o último filme que ele produziu foi esse filme, Superação, o Milagre da Fé. Não sei se alguém já viu, veja que é muito bom. E enfim, ele se tornou um executivo muito famoso em Hollywood, se tornou vice-presidente dos estúdios Columbia, que são um dos estúdios mais poderosos de Hollywood. E ele disse o seguinte, olha, se eu tivesse anulado a minha diferença, eu não teria chegado onde cheguei. Deus nos separou, e essa separação significa que Deus nos fez diferentes. Deus nos transformou em algo diferente nesse mundo. Deus nos tornou em pessoas incomuns, e o mundo precisa de pessoas incomuns. O crente não pode caminhar nessa ideia de ser igual ao mundo. Não, deixa eu fazer algumas adaptações aqui para não sofrer censuras. Deixa eu fazer aqui algumas adaptações para que eu consiga chegar em tal lugar. Toda vez que a gente tenta anular a nossa diferença, nós estamos, meus irmãos, anulando um grande destino de Deus para as nossas vidas. Deus nos fez diferentes, e que a gente nunca queira anular essa diferença. O livro de Levítico vai nos mostrar isso. Tantas condutas que a gente nesse tempo não entende. Por que Deus fez tudo isso? Por que Deus fez essas coisas, criou toda essa estrutura? Justamente por isso. O meu povo é um povo diferente. O meu povo faz coisas diferentes. O meu povo tem um propósito diferente. O meu povo tem destinos muito diferentes do que o destino desse mundo. Quando a gente vê em Levítico, essa demonstração do amor de Deus para nós, não há outra conduta a não ser nos rendermos a isso e buscarmos uma vida de santidade, porque o Senhor nos ativou para isso. Quando pela graça nós somos santificados, o que é que a Bíblia quer nos dizer a respeito disso? Deus nos abriu o caminho da santidade. O incrédulo não tem como caminhar em direção à santidade, porque ele não foi santificado em Cristo Jesus. Essa é a diferença, irmãos. Portanto, use essa diferença em favor do reino de Deus, em teu favor, porque parece loucura, mas quando a gente assume essa diferença, meus irmãos, nós estamos abrindo o caminho para o agir de Deus. Então não se preocupe com as respostas, talvez não politicamente corretas que você tem que dar. Não se preocupe com isso. Dê essas respostas que não são politicamente corretas, essas respostas que as pessoas não querem ouvir, que o mundo não quer ouvir. Dê essas respostas. Aprenda a dizer não diante das propostas que vão afrontar a sua diferença. Você é uma pessoa diferente. Não queira abrir mão dessa diferença para conseguir uns míseros trocados ou umas míseras migalhas que esse mundo pode te dar. Esse mundo é traiçoeiro. Aí você anula a sua diferença
áreas desse mundo, e aí o mundo o que faz? Te dá um chute nas costas. E aí você vai pensar, puxa, abri mão da minha diferença, abri mão de quem eu era em Cristo, para conseguir isso, para chegar até aqui ou para ir até lá. Que a gente não quer vivenciar arrependimento, meus irmãos. Levítico, semana que vem, se Deus quiser, continuamos com mais uma etapa. E semana que vem nós vamos ver aqui os 7 S's de Levítico. Se nós pudermos resumir o livro de Levítico em 7 pedaços, serão 7 pedaços que começam com a letra S. Então nós vamos ver os 7 S's de Levítico na próxima semana. Reflita nisso, entenda, e que o Espírito Santo te conduza no aplicar da verdade santa descrita na palavra de Deus. Vamos orar? Feche os teus olhos, curva o teu rosto e vamos então falar com Deus. Você que tem alguma coisa a colocar diante do Senhor, diante disso que você ouviu aqui agora, diante de todo esse contexto que nós estamos vivendo, o Senhor, mais do que nunca, está nos chamando a sermos diferentes, a assumir essa diferença. Não precisa ficar com medo, não precisa ficar receoso. Vá. O Senhor diz para você: vá. Vá, porque o resto é comigo. Vai, porque as coisas que vão vir a partir daí eu assumo. Quem está dizendo isso é o Senhor. Quem está dizendo isso é Deus. Ele está dizendo isso para você. Então vai sem medo. Assuma a sua diferença. Não negocie os valores do Evangelho que estão no seu coração. A vida no templo é muito mais do que um código, do que pode, do que não pode. Santidade é muito mais do que pode e não pode. Vida de santidade é algo que eu busco para estar perto do Senhor. Sem santidade a gente não pode ver a Deus. E se a gente não pode ver a Deus, a gente não recebe as influências de Deus. E não recebendo as influências de Deus, como eu vou influenciar? Ou de que forma eu vou influenciar? Senhor, nessa manhã nós estamos aqui diante de Ti, assumindo o desafio da diferença. Obrigado. Obrigado, Senhor, porque Tu nos remiste. E estamos aqui, ó Pai, assumindo essa posição. Não nos deixe ser, meu Deus, como os saduceus e fariseus que não entenderam. Não nos deixe também ser, ó Deus, como aqueles que abrem mão dessa diferença apenas para serem politicamente corretos. Jesus não foi politicamente correto, nós queremos ser como Ele. Por isso, Pai, ajuda-nos, porque grande é essa missão. Grande é esse desafio. Mas o Senhor é maior. O Senhor disse que nos sustentará. O Senhor disse que vai estar indo à frente, pelejando as nossas pelejas para nos salvar. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, não deixe o mundo nos seduzir. Não deixe, ó Deus, o comportamento politicamente correto nos enredar. De forma, meu Deus, que em algum momento venhamos a abrir mão da nossa posição em Cristo. Nós, como igreja, queremos apresentar ao Senhor aqueles irmãos próximos a nós que abriram mão dessa diferença, que preferiram seguir a Deus no mundo do que o propósito do Senhor estabelecido para a humanidade. Nós colocamos essas vidas diante de Ti e suplicamos despertamento, suplicamos abrir de olhos a Deus para que esses irmãos retornem e assim, ó Deus, sejam recebidos e possam, ó Deus, retornar ao propósito para o qual foram criados e colocados nessa terra. Abençoa-nos nessa manhã. Nós queremos bendizer ao Senhor. Queremos Te agradecer por meditarmos na Tua palavra e que o Teu Espírito nos conduza à verdade, como está escrito em João capítulo 16. Em nome de Jesus.